Fala pessoal, vamos lá então. Quero ocupar esse espaço agora, final de tarde, para que eu possa responder a perguntas de colorados. Eu estou recebendo lá nas minhas listas de transmissão do WhatsApp, onde eu bato papo com todo mundo, grupo de WhatsApp. Eu estou recebendo muita pergunta e eu quero colocar em vídeo aqui várias perguntas sobre o Inter de Colorados para que eu possa responder, tá bom? Tu quer participar de grupo de WhatsApp? Quer comentar futebol o dia inteiro comigo no WhatsApp? Seja membro, aqui na capa do meu canal. Vai ali. Tu vai participar de um processo que tu vai ter vídeos exclusivos o dia inteiro meu, vai conversar comigo no WhatsApp, vai discutir futebol comigo, vai ter sorteio de camiseta todo mês. Vale muito a pena, tá bom? Então vamos lá, vamos começar? Vamos nessa, primeiro vídeo. Bom dia, Baldasso. Bom dia, grupo. Bom dia a todos os amigos colorados. Minha dúvida é o seguinte: por que o Kudê ter tirado o Bosquilha ontem no jogo e não ter tirado o D'Alessandro ou o Guerreiro? Eu achei, da minha parte, eu achei muito estranha a substituição, porque o Bosquilha deu 2 chutes ótimos de fora da área, seria o cara que podia resolver o jogo, talvez com uma bola de fora da área ou uma bola parada. Bom, sobre essa pergunta envolvendo quem saiu naquele momento, o D'Alessandro ele não ia tirar, porque o D'Alessandro é o jogador que dá a ele a possibilidade do diferencial, ajudando na produção no meio campo. Quando a marcação é efetiva, e era o caso ontem, o retorno do D'Alessandro para auxiliar o processo é fundamental. No jogo contra a Laú, ele tirou o D'Alessandro para dar mais velocidade, mas ali era uma condição especial, ali tu precisava de velocidade. No jogo de ontem, não era só velocidade, precisava de produção. No segundo tempo, nós tínhamos que melhorar a produção. Por isso, se deixou o D'Alessandro dentro de campo. Para mim, essa é uma explicação. Vamos a mais uma pergunta aqui. Vamos lá. Você pergunta e o Baldacinho responde. Vamos embora. Bom dia. A discussão está aberta em relação à saída do Musto e a entrada de mais um homem de meio campo, um homem de criatividade. Mas a pergunta que fica é, com a saída do Musto e a entrada de mais um homem de meio campo, como que vai ser o sistema defensivo do Inter para cuidar a subida dos laterais? Essa é uma belíssima pergunta. Todo mundo ficou indignado com o Musto ontem, tá? E realmente o Musto fez uma bobagem. Não pode acontecer o que aconteceu ontem. E muitos pedem a saída não dele, mas desta figura do jogador atrás da zaga, para botar mais um homem de meio para frente. Primeiro que seria uma mudança total da concepção do Kudê. Tá? E eu não sei se ele faria isso agora. Abandonaria toda a convicção dele por conta de um Grenal. E segundo que sim, tu tem que pensar nisso. E os laterais que jogam na frente? O Inter não tem laterais, o Inter tem alas. Como é que tu faz? Então assim, tu quer pensar na mudança do sistema? Beleza. Mas aí tu vai ter que reorganizar toda a cobertura defensiva. Por conta dos laterais que são ofensivos. Vamos lá. Vamos mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Vai lá. O Kudê não puxa o D'Alessandro primeiro e coloca 2 atacantes de ofício. O Kudê não puxa o D'Alessandro para o meio porque o Kudê projeta e vislumbra um meio-campo de alta intensidade, que o D'Alessandro não tem mais condições físicas de participar. Porém, o Kudê não abre mão de ter a qualidade do D'Alessandro e o seu poder de decisão. Por isso encontrou no D'Alessandro um lugar na frente, em que quando ele volta, ele não tem responsabilidade daquela movimentação toda. Então não se abriu mão do D'Alessandro, por isso que não tem 2 atacantes de velocidade. Porque para ter 2 atacantes de velocidade, ou tu coloca o D'Alessandro no meio, e o Kudê não quer fazer isso, pelo que ele precisa dos jogadores de meio, ou tira ele do time. E o Kudê também não quer ele fazer isso. Mais uma pergunta aqui. Eu acho que o Kudê não vai mudar o esquema tático dele, até porque eu acho que tá bom. Ele tem que pensar a dúvida seria como recompor, tirando o Musto e com o Lindoso. Pelo menos isso até o Dourado voltar. Mas aí para substituir o Lindoso, eu acho que o Galhardo não tem a mesma característica que ele. Eu acho que não seria uma substituição boa. Cara, essa questão do Musto e do Lindoso ela é bastante complexa. Tu pode discutir ou a mudança de esquema com a saída dos dois, com a saída de um dos dois, e no caso o torcedor preferiria a saída do Musto, ou então
tu pode pensar na troca do Musto por outro jogador para fazer a função dele. O único que jogou até hoje ali fazendo aquela função foi o Johnny. Então, projetar a volta do Dourado, não tem como projetar nesse momento, falta muito tempo para o Dourado voltar. Então, acho muito, muito complicado. Mais uma pergunta aqui. Baldasso, o que fez o Inter jogar tão mal o primeiro tempo e perder, né, o meio campo e perder o controle do jogo foi o líbero, foi ter um líbero, foi a função tática desse líbero, e o que fez o Inter jogar tão bem no segundo tempo e dominar o Grêmio mesmo com um a menos foi não ter o líbero, foi estar mudando essa posição tática. Sabe que isso é muito curioso, porque no primeiro tempo, com um jogador a mais e com este líbero, nós não tínhamos uma cobertura efetiva. Não tínhamos dos lados do campo. O Grêmio entrou como quis. O Grêmio teve 3 chances de gol claras no primeiro tempo. Poderia ter ganho o jogo, ter decidido o jogo no primeiro tempo, inclusive. No segundo tempo, o que o Internacional fez? O Inter prendeu seus 2 zagueiros, não liberou como no primeiro tempo, prendeu seus 2 zagueiros, e o Lindoso se desdobrou como homem de marcação da abertura do meio-campo. E o Inter teve, claro, na frente também uma movimentação maior, uma passagem maior, e jogou muito mais, muito mais. O que fez todo mundo se aguçar com a possibilidade de não ter mais esse líbero. Segura os 2 zagueiros lá atrás, põe o Lindoso na abertura do meio-campo, como era o ano passado, né? E coloca, sei lá, o Marcos Guilherme na frente a mais. Mas tem uma coisinha nisso tudo, que é os 2 laterais que sobem. Tu não vai conseguir fazer a cobertura, e por isso que tem que pensar. Mais uma. E aí, Baldasso, a minha pergunta para ti é: qual o time ideal, na tua opinião, que o Cudê deveria colocar no time? Marcos Guilherme, tu acha que deveria ser titular já? Musto e Lindoso deveriam jogar juntos? Qual a tua opinião sobre isso? O meu time ideal, vamos lá. Primeiro assim, o meu time ideal não vai jogar, tá? Não vai jogar. O meu time ideal seria Lomba, Rodinei, Moledo, Cuesta e Moisés. Lindoso, Bosquilha, Edenilson, D'Alessandro, Marcos Guilherme e Guerreiro. Mas esquece, esse time não vai jogar. Mais uma aqui. E aí, Baldasso, beleza? Super fera. Eu tenho uma pergunta para te fazer, pergunta curiosidade. A manutenção do Daniel Pavan como nosso preparador de goleiro foi porque o Cudê não tinha um preparador de goleiro na comissão técnica dele? Ou foi porque a nossa direção quis manter o cara porque realmente o cara é muito bom? Certo, cara? Saudações coloradas aqui de Milão, Itália. Um abraço. Valeu, meu bruxo, de Milão, que maravilha. Cara, o Daniel Pavan é o melhor preparador de goleiros do Brasil, né? Daniel Pavan fez do Alisson o melhor goleiro do mundo, fez do Lomba, que era um goleiro médio do futebol brasileiro, um goleiro de ponta. Todo mundo que trabalha com o Pavan é um grande goleiro. Eu até não sei se tinha o Cudê um preparador de goleiros, mas tenho certeza que não se cogitou outro preparador de goleiros que não fosse do Internacional. Tá bom, galera? Um beijo pra vocês. Seja membro. Primeiro te inscreve no canal, dá joinha nesse vídeo e seja membro. Vem comigo pra bater papo comigo no WhatsApp. Tá afim? Vamos falar de futebol com o Baldasso? Tem que ser membro aqui, material especial aqui no YouTube, exclusivo, sorteio de camiseta no WhatsApp. Vai falar comigo no WhatsApp, vai valer muito a pena. Vem comigo. Valeu!